Então, gente, vejam, são vários os fatores que levam a gente a formar uma opinião, um conceito, um valor de nós próprios. Quando nós ainda éramos crianças, quantos de nós tiveram que defender a sua honra, até mesmo às custas dos dentes da frente? Quantos de nós nos envolvemos em competições e sofremos terrivelmente com isso, já na escola, ainda criança? Quantos aqui tiveram aquele sentimento, aquela sensação que vamos dividir 2 times aqui? Cara, e você foi o último. E aí você ainda foi pensando assim, cara, que azar que esse time deu de eu ter sobrado para eles, porque eu vou ser um peso morto. Aí chega na sala de aula, a professora divide a turma em 2 para fazer um debate. Então, você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá. Cara, na turma também, foi o último a ser escolhido. E você acha assim, pô, que droga, cara. Então, a gente compete, a gente é medido, a gente é avaliado constantemente nas coisas mais superficiais que você possa imaginar. Desde um debate em sala de aula, uma partida de um time de futebol, uma onda que você pega na praia, em que as pessoas ficam se medindo, quem pegou maior, quem pegou menor, fez bem, fez mal, as suas notas não tão boas, ou não tão boas quanto deveriam ou poderiam, e aí o tempo vai passando. Aí a comparação se volta para os colégios, que colégio você estuda, aonde você está se formando, que faculdade você está fazendo, aí passa para os empregos, que emprego que você tem, que empresa você trabalha, quanto que você ganha por mês, e aí depois a comparação passa para os carros, qual carro que você anda, qual carro que você tem, aí vai para casa, que bairro que você mora, aonde que você mora perto da praia, você mora longe da praia. Gente, a verdade é que toda essa comparação, toda essa competição faz com que a gente vá formando um conceito a respeito de nós mesmos. E, infelizmente, na maioria das vezes, esse conceito que nós fazemos é ruim. Na imensa maioria das vezes, nós nos vemos como pessoas fracas, fracassadas, derrotadas, porque não conseguimos ficar no topo, nos manter no topo, não conseguimos chegar aonde talvez alguns colegas, amigos, pessoas tenham chegado, gente que anda com a gente, mas que você olha para o lado e quando você se dá conta, eu não consigo ser igual a ele, eu não consigo pegar onda do tamanho das ondas que ele pega, eu não consigo jogar futebol como aquele outro joga, eu não consigo tirar notas na minha escola, nem na minha faculdade, como aquele outro aluno de lá tira, eu não moro de frente para a praia de Camboinhas, nem moro dentro de Itacoatiara, e nem tenho carro, tenho que andar de 38, lotado, o tempo todo. E aí vai criando no nosso coração essa sensação de que nós somos piores, de que nós não somos bons, de que nós não temos valores, e a pressão que a mídia faz piora ainda mais toda essa situação. Veja, a mídia nos convence que se nós não consumirmos determinadas coisas, se nós não temos determinado comportamento, se nós não obedecemos um determinado padrão de estética, de beleza, então nós não temos valor, nós somos ou seremos desprezados, nós não temos relevância, nós não somos importantes. Olha só para vocês terem uma ideia, algum tempo atrás eu li uma reportagem que dizia que as 20 mulheres mais lindas do mundo, as 20 mulheres mais lindas do mundo, todas elas, durante a maior parte da sua vida, se consideravam feias. Você consegue imaginar isso? Olha a pressão da mídia, olha a dificuldade da comparação entre as pessoas, olha o padrão que nós estipulamos para a nossa própria vida, no nosso coração.
Então, na maioria das vezes, nós nos comparamos e nós acabamos chegando a essa conclusão. Nós somos piores, nós não somos importantes, nós somos até mesmo fracassados, porque não conseguimos atingir esse determinado padrão. Que conceito você tem de você mesmo? Quando você acorda e se olha no espelho, o que você vê naquela imagem? Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus 3, 16. Diz assim, se depois você puder ficar com a sua Bíblia aí aberta, que a gente vai continuar lendo um pouco mais. Mateus 3,16 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, o que a voz dos céus disse? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Gente, olha só, num determinado momento, essa situação, Jesus está ainda no começo do seu ministério, ele é batizado, então ele tem uma experiência espiritual sem precedentes. O céu se abre, o Espírito vem sobre ele como pomba, e uma voz fala lá do céu: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo, ele é a razão da minha alegria. Aí vamos continuar lendo o texto. O que acontece a seguir? Mateus capítulo 4, versículo 1. Observe o seguinte antes da gente ler o texto. É outro capítulo, mas originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos. Então o texto, ele é um texto contínuo, é um texto corrido. Apenas por uma questão de facilidade, da gente estudar a Bíblia, da gente analisar, da gente se localizar. Em um determinado momento da história, ela foi dividida em capítulos e mais tarde em versículos. Mas o texto, ele é contínuo. Então, na verdade, a gente poderia ler o Mateus 3,17, que diz: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vê? O que acontece aqui? A tentação de Jesus foi o fato dele estar jejuando já por longo tempo, 40 dias, e aí o diabo lhe apresenta pão, tentando levar Jesus a quebrar o seu jejum. A tentação a que Jesus está sendo submetido aqui é a fome que ele está passando, é o jejum que ele está oferecendo a Deus. A tentação que Satanás coloca diante dele é um pão quentinho. Não é essa a tentação de Jesus. A tentação de Jesus foi o fato dele ficar um longo tempo jejuando? Não, outros homens já tinham feito isso. Moisés ficou 40 dias no topo do Monte Sinai. Elias ficou 40 dias jejuando no Monte Horebe. Então, outros homens já haviam passado por essa experiência de ficarem 40 dias em absoluto jejum. Então se observa pelo texto que o diabo não diz para Jesus: Jesus, você está com muita fome, come pão, você precisa se alimentar. Mas a tentação foi: se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação não foi no sentido de Jesus interromper o jejum ou a fome a que ele estava se submetendo. Mas a tentação era no sentido de levar Jesus a duvidar do que Deus havia acabado de lhe falar. Percebe? Olha o que acontece. Enquanto Jesus era batizado, os céus se abriram e Deus lhe disse:
você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus havia acabado de ouvir isso do céu, diretamente da boca de Deus. Você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Então vem Satanás e tenta levar Jesus a duvidar do que Deus havia acabado de lhe falar. Olha, se Deus havia dito, você é o meu filho amado. Então vem Satanás e diz, ora, se você é mesmo filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Percebe? Observe o seguinte, Satanás, ele entra dizendo, você acha que é mesmo filho de Deus? Você acha que ele está mesmo preocupado com você? Se você é filho, era natural que o seu pai tivesse um mínimo de cuidado. Ora, por que você veio então parar aqui no meio desse deserto? E perceba uma coisa no texto que nós lemos. Nós normalmente atribuímos coisas boas que acontecem na nossa vida a Deus. Coisas ruins, ou pelo menos que nós não entendemos no momento, nós atribuímos ao inimigo, atribuímos ao diabo. Mas o que o texto diz, que nós acabamos de ler, é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então você viu o que acontece? Esse é um aspecto da tentação a que Jesus está sendo submetido nesse momento. Ele ouviu a voz, você é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Mas o diabo entra e diz assim, mas olha só, se você é mesmo filho de Deus, o que você está fazendo nesse deserto? Por que você está fazendo nesse lugar de privação, nesse lugar de aflição, de solidão, de angústia? O que você está fazendo aí? Se você é mesmo filho de Deus, como a voz que você acha que acabou de ouvir, então manda que essas pedras se transformem em pães. Então, o que o diabo tentou fazer nesse momento foi destruir a confiança de Jesus nas palavras do Pai. O que o diabo estava tentando fazer aqui era fazer com que Jesus parasse de confiar no Pai, fazer com que ele duvidasse que Deus é absolutamente fiel, de que Deus é alguém totalmente digno de confiança, que o Senhor o sustentaria todos os dias da sua vida. Então Jesus, no versículo 4, se volta para ele e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vê, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Agora faz todo sentido que a gente acabou de ler. Todo sentido que Jesus falou. Eu não preciso mandar que essas pedras se transformem em pães. Eu não tenho necessidade de comer pão por comer pão. Para mim, existe algo que é muito mais importante. Existe algo que sim, é o que sustenta a minha vida e alimenta a minha alma. E é a palavra de Deus, é a confiança que eu tenho em todas as suas afirmações. Então eu não preciso de pão. O que eu preciso mesmo é continuar confiando em tudo aquilo que Deus tem me falado. É por isso que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu sei quem eu sou o filho de Deus, e eu conheço aquele que acabou de fazer essa declaração para mim. Eu confio absolutamente no meu Pai, tenho certeza que Ele vai me sustentar todos os dias da minha vida. Da mesma forma que Ele fez o maná cair do céu, eu sei que Ele me dará tudo o que eu preciso. Jesus poderia mesmo ter tomado controle da situação e ter transformado aquelas pedras nos melhores pães do mundo, sem até melhor do que o Pierre Boulangerie, né? Imagina um pãozinho feito por Jesus assim, né, num milagre glorioso, meu Deus.
Ele poderia ter feito isso e dessa forma desmentido Satanás. Ó, você quer ver que eu sou filho de Deus mesmo? Aí a pedra vira pão. Mas agindo assim, gente, talvez ele passasse a ideia de que provar quem ele era para Satanás fosse mais importante do que esperar no Senhor. Sabe aquela coisa? Vou tentar ajudar Deus a resolver o meu problema. Então, talvez eu mostrar ou provar algo para alguém, nesse momento, tivesse sido mais importante do que eu esperar mesmo o tempo de Deus e a vontade de Deus se estabelecer na minha vida. Deus poderia ter feito, mas criaria uma situação estranha. Então ele responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, pão não é o mais importante na nossa vida. Mais importante para nós é a confiança que nós depositamos em toda palavra que sai da boca de Deus. Deus tem falado ao seu coração? Deus tem falado com você na sua devocional, na sua casa, nas reuniões, nas células, nos cultos? Gente, é disso que nós vivemos. É isso que dá sustento para a nossa vida. É a confiança naquilo que Deus tem falado a nós. Ele é um Deus absolutamente fiel, e da mesma forma que Ele tem falado, assim se cumprirá, não tenham a menor dúvida disso. Jamais deixe que seu coração se abale da convicção, da certeza, da confiança de que Deus é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos ama, a ponto de ter entregue seu Filho por amor a nós. Aí chegamos no versículo 5. Então, abra sua Bíblia no versículo 5. Estamos em Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, mais uma vez, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Veja só, se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito. Na primeira tentação ele diz, se você é filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É verdade? Você crê mesmo nisso? Então, olha só, está escrito que Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e eles vão segurá-lo em suas mãos. Então, se é verdade, se você é filho de Deus, pula daqui. Pula, vai. Você não está dizendo que crê? Você não está dizendo que confia nele? O que falta? Pula. Vê como é que é a tentação? Primeira, era no sentido de levá-la a desconfiar. Não acreditar, não crer no que Deus vem falando. O segundo é tentando confundir a mente nesse sentido. Foi Deus que falou mesmo? Então faz aí uma loucura qualquer. Tenta provar para as pessoas isso que você está falando. O argumento do diabo é esse. Se você está seguro mesmo de que é o Filho de Deus e confia no que Ele diz, que Ele vai cuidar de você, como Ele afirmou, então a palavra de Deus diz no Salmo 91. Isso é o Salmo 91. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então pula. Se você crê mesmo, é o Filho de Deus, é a palavra de Deus que está falando, você não está dizendo que você confia nela, então pula para a gente ver o que acontece. E aí Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E aí Jesus rebate com a própria palavra de Deus. Ele quer dizer o seguinte aqui, olha, Satanás, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não te devo satisfações. Eu não preciso pedir para Deus que me dê um sinal
para eu ter certeza de que sou seu filho, de que ele me ama e de que eu posso confiar nele. Eu sei quem eu sou e sei quem ele é. Sei que ele é absolutamente fiel. Eu não preciso colocar Deus à prova para que eu prove para mim mesmo, para qualquer outra pessoa, que Deus é Deus. Então o diabo vê que Jesus está seguro, absolutamente convicto de quem era. Então, ele é o Filho de Deus. Veja, esse é o conceito. Jesus é o Messias aguardado. Jesus é o Salvador prometido, o Filho de Deus que finalmente veio ao mundo. Então o diabo, sabedor disso, ele muda de estratégia. E ele diz, depois, estamos no versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Então o diabo deixa cair a máscara e fala diretamente o que pretende. Então ele diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o diabo mostra toda a riqueza do mundo e diz para Jesus que lhe daria tudo isso se Jesus se prostrasse e o adorasse. Beleza, você é o Filho de Deus, mas você sabe que tem um longo caminho pela frente. Veja a profecia de Isaías, do servo sofredor, da cruz, da humilhação. Olha, Jesus tem muita coisa dura, tem muita dor pela frente no seu caminho. Até que você chegue lá, você vai enfrentar muita luta, você vai enfrentar muitas crises, muitos momentos extremamente difíceis e, sobretudo, dolorosos. Eu posso abreviar o seu caminho. Você quer ganhar mesmo todo mundo? Pois eu te dou o mundo, desde que você se prostre e me adore. Eu sei quem você é. Eu sei que você é o Filho de Deus. Como eu disse, o Messias, o Salvador. Eu sei quem você é. Mas para você tomar posse do seu reino, você terá um longo e difícil caminho pela frente. Eu quero propor para você nesse momento um atalho. Eu posso te dar tudo isso, que talvez você queira, se você se ajoelhar e me adorar. E assim Jesus lhe ordena, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E aí vem o versículo 11, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. A história da tentação termina com Mateus dizendo que Satanás foi embora e os anjos vieram e o serviram. É importante a gente ler a história até o fim, para a gente saber que todo deserto tem um fim em si mesmo. Todo período de crise tem um momento para começar a crise e tem um momento para terminar a crise. Toda dor tem um momento para começar e um momento para terminar. Toda situação difícil de dificuldade, toda situação de... Está faltando a palavra agora aqui. Toda situação de angústia, de aflição, de dor. Teve um momento em que aquela situação começou e tem um momento em que ela vai terminar. Então o que a gente vê no versículo 11 é que o deserto sempre acaba. Ele tem dia para começar e tem dia para acabar. Então, gente, vamos ver que lições a gente tira daqui para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Primeira lição, você não é o que as pessoas dizem a seu respeito, nem mesmo aquilo que você pensa que é, mas você é o que Deus declara sobre você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem mesmo aquilo que você pensa que é, mas você é aquilo que Deus declara a seu respeito. Gente, olha só, eu não sei quais são as crises que você talvez esteja passando nesses dias, mas assim, as meninas sofrem mais com isso. Dizem que você é feia,
você não atende o padrão de beleza do mundo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus criou você assim. E Deus acha você linda do jeito que você é. Ele a ama do jeito que você é. Ele tem um profundo carinho por você. Deus tem uma enorme admiração por você do jeito que Ele a criou. Deus te ama desse jeito. Dizem que você não é um cara muito inteligente, o melhor aluno da escola, pois a Bíblia diz que a sabedoria está relacionada à obediência a Deus e não ao nosso coeficiente de inteligência. Tem muita gente que tem um QI elevadíssimo, mas não sabe viver. São pessoas insuportáveis, são pessoas infelizes, são pessoas que não encontram o seu lugar na vida, passam sua existência em profunda angústia, apesar do QI elevadíssimo. Mas os sábios são aqueles que amam o Senhor, aqueles que descansam confiando na sua provisão e no seu livramento. Os sábios são aqueles que amam o Senhor e vivem de acordo com seus princípios, com seus valores, com a sua vontade. Você hoje se considera um derrotado? Você hoje se considera uma derrotada? Mas o que a Bíblia diz é que Deus preparou você para morar no céu, por toda a eternidade com Ele. Dizem que você tem trejeitos e é gay. Eu quero dizer para você que Deus vai te ajudar a se livrar disso, que Deus vai fazer de você um homem, Deus vai fazer de você uma mulher, e você terá uma família feliz e abençoada. Quando disserem que você não tem valor, não acredite, porque Deus diz a seu respeito que você foi comprado por um alto preço, você custou caro, você é valioso, você é precioso, você custou a vida do seu próprio filho. Não havendo moeda com valor poderoso bastante para nos comprar, Deus enviou seu Filho, que nos comprou quando verteu o seu próprio sangue. Nós não fomos comprados por dólar, não fomos comprados por marcos, não fomos comprados por euros, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Por isso somos caros para Deus, preciosos para Deus. Nunca duvide do amor de Deus por você. Nunca duvide de que o plano de Deus para a sua vida é maravilhoso. Que se hoje você ainda não está se sentindo plenamente satisfeito, é porque a história na sua vida ainda não acabou. Muitas coisas ainda vão acontecer. Nunca duvide de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo em determinado momento da nossa vida. Nunca duvide que Ele estará do seu lado todos os dias da sua vida. E se as pessoas falam algo de você, se você tem um pensamento já formado a seu próprio respeito, prefira acreditar naquilo que Deus afirma que você é. João, capítulo 1, verso 9, a Escritura relata: a todos quantos o receberam, a esses foi dado poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que nós somos hoje. Nós somos filhos de Deus. E por uma maneira inexplicável, Deus olha para nós e se sente satisfeito. A profecia de Isaías diz que ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma, que foi deixar a sua glória, sair do céu, vir à terra, viver entre nós, ser humilhado, ser crucificado. Depois ele olharia para tudo isso, olharia para nossas vidas e diria: valeu a pena, valeu a pena. Ele verá o fruto do penoso da sua obra, o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O Messias, o justo. Então nunca duvide daquilo que Deus fala a seu respeito. Em primeiro lugar, nós não somos quem as pessoas dizem que somos.
nós não somos nem mesmo aquilo que pensamos a nosso próprio respeito, mas nós somos aquilo que Deus afirma sermos. Segunda lição, uma vez que você é filho de Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Cara, olha só, você é filho de Deus, você não tem que provar nada para mais ninguém. Deus te ama, isso basta para a gente. Você não tem que ser a menina mais bonita da sua escola, a mais bonita da praia, a mais bonita por onde você passa. Você não tem que ser a mais inteligente, ou o cara da praia, ou o cara que pega as ondas mais gigantescas, o melhor jogador de futebol, o cara mais inteligente da universidade, para tirar disso o seu valor. O seu valor não está nisso. E você não tem que provar nada para ninguém. Você não precisa chamar a atenção das pessoas para você. Sabe por quê? Deus já está atento a você. Deus tem olhado você. Deus tem cuidado de você. Então nós não precisamos fazer loucuras, se submeter a tipos de vida tão estranhos quanto os que a gente vê hoje em dia, para a pessoa tentar conseguir um corpo perfeito, roupas cada vez mais caras, situações tão estranhas. Alguns colocam até mesmo a vida em risco para chamar atenção de alguma maneira. Mas se nós entendemos que foi Deus quem me falou, que eu sou seu filho, então eu não preciso provar nada para ninguém. Você não precisa ser o número 1, você não tem que ser campeão, você não tem que ser melhor de todos, você não tem que levar sempre a melhor em tudo, para que você tenha algum valor. Deus nos ama. Deus nos ama. E isso basta. Uma vez que você é filho de Deus, não precisa provar nada para ninguém. Terceira lição. Uma vez que você é filho de Deus, jamais abra mão desse privilégio. Se você é filho de Deus, jamais abra mão desse privilégio. Mais cedo ou mais tarde o diabo vai fazer propostas semelhantes a que fez a Jesus a você. Ele vai chegar ao ponto de te prometer: vou fazer de você o rei da praia, vou fazer de você o cara da escola, vou transformar você no presidente da empresa, vou fazer de você uma pessoa rica e famosa, se apenas você se curvar e me adorar. Veja o esplendor do que eu estou oferecendo para você. Eu vou te dar tudo isso se você abrir mão das suas convicções, se você largar esse caminho por onde você está andando, se você aceitar o atalho que eu estou propondo para você. Cara, pega o atalho, chega logo, eu vou te dar muitas coisas lindas e maravilhosas. Veja o esplendor desse mundo. Venda sua alma para mim e farei de você uma pessoa maravilhosa. Aí, gente, já para terminar, eu me lembro de Moisés, quando ele desce do Monte Sinai e o povo havia feito o bezerro de ouro. Deus fica enfurecido e vai destruir o povo, mas Moisés intercede e clama a Deus para que Deus não destrua Israel. Mas Deus, assim, muito aborrecido, diz: olha, esse povo é um povo de dura cerviz. Se eu for no meio desse povo, eu vou acabar destruindo esses caras todos. Não dá para eu ir junto de vocês. Faz o seguinte, Moisés, pega esse povo que você tirou do Egito. Essas são as palavras que Deus usa mesmo, tá, gente? Não confundir, não. Pega esse povo que você tirou do Egito, Moisés, e vai com ele para Canaã, mas eu não vou no meio de vocês. E aí Moisés se volta para o Senhor e fala: Senhor, a gente está aqui no meio desse deserto. Eu sei que Canaã está lá na frente esperando a gente. Mas se tiver que escolher entre o deserto com Deus ou Canaã sem Deus, Senhor, eu vou ficar no deserto. Não me faça sair daqui se o Senhor não estiver comigo. Eu prefiro o deserto com Deus a Canaã sem o Senhor. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Gente,
você tem que ver que você é o Filho de Deus. Você tem que ver que você é alguém que Deus vai prover, que você é alguém que pode confiar em Deus, que vai confiar em Deus, que o Senhor é o seu protetor, que o Senhor é o seu Pai. Você não tenha dúvida que em algum momento, o 41º dia do deserto chegará. Então, o diabo vai te deixar e os anjos virão e vão te servir. Essa crise vai passar e Deus vai te abençoar. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo que Jesus enfrentou, e abençoa a gente, Senhor, no meio de toda essa pressão, para sermos os melhores, os campeões, os números 1, para talvez sermos alguém que não somos de fato, diante de tanta pressão, para seguirmos um padrão de beleza, de estética, que às vezes chega a nos comprometer a saúde, a vida, Senhor, a alma. Ajuda a gente a sermos livres de tudo isso, livres dessa pressão, e abençoa esse caminho, Senhor, abençoa os nossos pés, para que a gente jamais se desvie da tua presença, que a boa mão do Senhor, as poderosas mãos do Senhor continuem sobre nós. Ajuda a gente, Senhor, nesses momentos de crise, de dificuldade, que a gente deposite toda a nossa confiança nas tuas palavras. Não permita que o nosso coração venha a dar ouvidos ao inimigo, mas traz à nossa memória, Senhor, continuamente, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, e ajuda a gente a confiar no Senhor, na palavra que o Senhor nos disse, e nos dá certeza de que no tempo certo, na hora certa, tudo assim se cumprirá. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, nosso louvor e nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém.